sobre os paradigmas sociológicos e os seus reflexos nos processos educacionais da atualidade. Como que esses paradigmas eles interferem nesses processos educacionais do nosso dia a dia. Para falar de paradigma, a gente traz aqui um conceito do Thomas Kuhn, que ele diz que o paradigma ele é um conjunto de conceitos, de métodos, de exemplos significativos, de problemáticas que servem de modelo para o trabalho de pesquisadores. Em outras palavras, o paradigma dentro da sociologia é uma referência teórica, é uma referência que se utiliza para explicar determinada situação. Dessa forma, os antecedentes históricos da sociologia, ela surge ali no século XIV, quando a Europa ela começa a presenciar a ascensão dessa nova classe, da burguesia, com o fim do feudalismo. Depois disso, nós podemos destacar dois grandes eventos importantes: a Reforma Protestante e as revoluções científicas e as revoluções inglesas. Aqui no século XVIII, a independência das 13 colônias resulta na fixação do antigo território inglês, como os Estados Unidos da América, um país republicano, democrático, e a Revolução Francesa deram indícios práticos da falência do antigo regime, do absolutismo. Toda essa conjectura, toda essa conjuntura histórica, ela cria um ambiente europeu que facilita o surgimento de uma nova configuração de sociedade, de uma nova configuração de cidade. E aqui nessa passagem do século XVIII para o século XIX, a Europa ela viu-se diante de uma crise política, de uma crise social. Aliada à Revolução Industrial, nós vamos ter agora um primeiro fenômeno chamado de êxodo rural, que é a povoação das cidades, dos centros urbanos, e daí vai surgir alguns problemas, né? Diante dessa situação, o filósofo francês Auguste Comte, ele colocou-se a falar sobre a necessidade de mudar-se radicalmente os rumos que a sociedade estava tomando. Para esse filósofo, era necessário restabelecer a ordem, para que a França retomasse seu crescimento. Essa ordem somente poderia ser atingida por uma rígida organização da sociedade, tão rígida quanto requer os padrões militares, e pela valorização do cientificismo. A ciência, para Comte, é a principal chave de crescimento intelectual e moral da sociedade. Nesse aspecto, o Comte ele vai dar nome a essa nova ciência de análise dos problemas da sociedade, com esse rigor metodológico, vai dar o nome de física social, primeiro nome da sociologia como tentativa de organizar a sociedade. Os autores clássicos, eles definem, eles têm suas formas de definir o que eles entendem como se dá esse processo de divisão social. Então, cada autor da sociologia entendia que a sociedade, com base em uma visão diferente, peculiar, né? E, no caso aqui, Augusto Comte via como uma complexidade que deveria ser abordada pelo positivismo, tendo em mente sempre o progresso e o cientificismo. As classes sociais resultantes do capitalismo seriam menos desiguais com o progresso e o ordenamento geral da sociedade. Então, o que está aí em palavra-chave de Augusto Comte é a ordem e o progresso. Lembrando aí da bandeira do Brasil. Karl Marx, ele vai definir a divisão social a partir das duas classes, da burguesia e do proletariado, onde a burguesia ela oprime,
o proletariado, ela traz uma desigualdade social, porque, na prática, a burguesia ela possuía poder econômico, ela possuía poder maior do que a classe dos proletariados, dos trabalhadores. Então, isso causava uma desigualdade social. Então, o Karl Marx ele via a sociedade dividida desta maneira, entre burguesia e proletariado. Durkheim, a sociedade ele é um todo, para Durkheim, a sociedade é um todo organizado com base em suas funções. Né? O método proposto por ele é o funcionalismo. Esse método visa entender as funções de cada indivíduo na sociedade, a fim de compreender como um todo, como a sociedade funciona como um todo. Max Weber, ele já visou compreender a sociedade como um todo. É um todo complexo de várias ações sociais diferentes. Cada indivíduo agiria de forma diferente e, para saber como essas ações ordenam-se, seria necessário estabelecer-se parâmetro. Os parâmetros seriam os tipos ideais. E aqui nós temos o que eles chamam de teorias clássicas. Dentro dessa visão de divisão da sociedade, como que a sociedade se apresenta, nós temos aqui o que o Fórum coloca, as teorias clássicas da sociologia, né? E o primeiro a falar aqui é o Karl Marx. O Karl Marx fala de algo chamado materialismo histórico, dialético, né, que compreende que a história da humanidade é baseada numa relação dialética entre classes sociais. No caso do capitalismo, a divisão dá-se entre burguesia e proletariado. A produção material, resultado do trabalho, é o principal elemento constitutivo dessa sociedade. Para ele, a relação entre duas classes é injusta e é necessário, em sua visão, que haja uma revolução da classe proletária para dominar os meios de produção por meio do estabelecimento de uma ditadura do proletariado. Essa ditadura de cunho socialista tenderia a eliminar de vez essa diferenciação de classes sociais, resultando no que ele denominou de comunismo dentro da sua teoria, certo? Percebam que aqui a educação, ao longo desse processo, ela já vem com um objetivo muito definido, através dessas teorias sociológicas, que ia começar a teoria de Karl Marx, que é o objetivo da educação é diminuir essas diferenças, diminuir essas desigualdades entre as classes sociais. Durkheim fala de algo chamado fatos sociais, né? Para ele, a sociedade é um todo complexo ordenado por fatos e regido por funções que são motes para entendê-la. Segundo ele, além da compreensão das funções, deveria haver, por parte dos sociólogos, uma compreensão dos fatos que regem as diferentes sociedades, pois eles são fixos. Nas suas palavras, tais fatos são externos ao indivíduo. Eles são coercitivos e eles são generalizantes, o que faz com que sejam a única opção de entendimento concreto e científico da sociedade. Por meio do que se pode ter acesso a esses fatos, fazendo uma análise histórica desses fatos para se poder ter uma compreensão e, a partir daí, fazer algo de mudança na sociedade. O sociólogo alemão Max Weber discordou de maneira veemente da teoria sociológica de Durkheim. Para que ele não existem fatos sociais, ele chamou de ações sociais que são individuais. O papel do sociólogo é compreender o funcionamento da sociedade pelo entendimento das ações individuais, via o método compreensivo. Então, a partir dessa abordagem, vem a proposta do Fórum, né? Que é pegar o conceito
clássico de Marx, Weber e Durkheim, né, que eles entendiam que essa gênese do fato social iniciava com as suas relações econômicas. Max Weber entendia que o fato social nascia com o sujeito social e Durkheim percebia que o fato social surgia nos grupos sociais individuais. Então, aí vem o enunciado. Com base no recorte acima, discuta com seus colegas quais dos paradigmas teóricos são prevalentes na atualidade e quais os seus reflexos nos processos educacionais. Então, o que nós precisamos compreender aqui, em primeiro lugar, é como que essas mudanças sociais têm ocorrido ao longo do tempo e como o homem tem se colocado como sujeito ativo ou passivo dessas mudanças. E aí eu sugiro para vocês, a título de provocações, que o objeto da sociologia da educação, do papel da educação nessas mudanças, ela precisa ser observado a partir desse ponto. Por exemplo, eu tomar aqui a teoria do Karl Marx, né? A proposta do Karl Marx quando ele explica a sociedade dividida em classe, os burgueses e os proletariados, a burguesia e o proletariado, né? De que maneira a educação pode reverter isso? Fazendo greve, fazendo guerra, fazendo a luta de classe, como o Karl Marx coloca, ou fazendo uma revolução intelectual, né? Transformação social se faz com educação de qualidade. Se não há educação de qualidade, se não há uma educação pautada nos objetivos para uma sociedade, nós não teremos sucesso na educação. Então, é dessa forma que a gente precisa observar essas mudanças na sociedade e que modelo a gente está seguindo, que modelo a gente está vivenciando para que, a partir dessas observações, a gente possa se situar como cidadão, como estudante, como professor, como profissional e agente transformador dessa sociedade. Então, muito obrigado a todos e bom trabalho a todos neste fórum.